Te agradecemos pelos louvores que foram apresentados agora na tua casa. Obrigado, Jesus, por tua bondade, por tua compaixão. O Senhor é o Deus da vida. Senhor, continua falando aos nossos corações através da tua palavra. Continua tocando em nós, Senhor, porque o Senhor é Deus poderoso que cuida de todos nós. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para o Salmo 32. O Salmo 32 ainda está na lista do livro 1. Né? O livro dos Salmos tem 5 livros, né? Então ele está dentro do livro 1, que vai até o capítulo 41. É um salmo de Davi. E ele é um salmo que ele deve ser lido juntamente com o Salmo 51, com uma diferença. O Salmo 51 foi o pedido de perdão de Davi a Deus pelo pecado que ele havia cometido. E esse salmo aqui, Davi conta um pouquinho, né, dos seus sentimentos, da forma como ele lidou com essa questão do pecado e o tempo que ele demora para se arrepender e para pedir perdão. O que estava acontecendo com ele? Então ele é um salmo de perdão. É um salmo de uma pessoa que havia cometido um pecado e esse pecado começou a perturbá-lo. Então é isso que o Davi vai contar aqui. O salmo não conta qual foi a transgressão cometida, mas nós vamos levar aqui como uma pressuposição, né, o Davi que cometeu o adultério com Batseba. Né, esse é o único é o pecado que é conhecido e é o mais famoso, né, do erro que Davi cometeu, porque ele fez 3 coisas ali. Né? Ele, além de ter cometido, né, um pecado de adultério, ele assassinou o marido da mulher, né, e ele tramou depois, ele tramou e dissimulou para que o homem fosse morto, e ele viveu na dissimulação, tentou se dissimular disso o tempo que ele pôde, e aí vai contando um pouquinho dessas dificuldades que ele passou por causa disso. Porque Davi, ele acreditava em Deus, e por isso pesou, por isso que pesou nele. Tem um livro, eu vou começar para vocês contando, e eu recomendo, se vocês puderem ler, gente, livros da literatura mundial, livros que falam muito conosco, trata dessa complexidade da alma, né, do espírito humano. Tem um livro muito famoso, e quem lê só cresce como ser humano. Né? Não é um livro cristão, é um livro russo, por sinal, né, de um grande escritor russo, que algum de vocês podem conhecer, que é o Dostoiévski. Né, ele escreve um livro chamado Crime e Castigo. É um livraço de um homem pobre, um estudante, pobre que está com dificuldades para pagar o curso que ele está fazendo e mora num lugar paupérrimo, isso é dos séculos passados, né? Mora num lugar paupérrimo e a dona da pousada onde ele mora, além dela ser dona, ela também é agiota. E ele vai só aumentando a dívida dele, a agiotagem cada vez ficando pior. E ele, naquela angústia, né, antes mesmo dos grandes filósofos do século XIX, ele começa a pensar assim que ele tem direito, porque ele é um grande homem extraordinário, e ele está vivendo numa situação completamente desumana, e ele merece mais. Então ele resolve dar cabo à vida dessa senhora, e ele faz isso. E o livro é tão bom, gente, que ele vai retratando esses detalhes da alma dele, porque no começo ele não sente remorso nenhum. Porque, afinal de contas, ele é um cara extraordinário. E ele está matando uma ideia. É assim que o livro apresenta. Então, ele começa, eu não estou matando uma pessoa, estou matando uma ideia. Né? Uma ideia que estava trazendo opressão. Então, não tinha nada de errado com isso. Só que o Dostoiévski, no seu brilhantismo, começa a adentrar, antes de Freud, tá? Só para vocês terem ideia, começa a adentrar na alma daquele personagem. E aquele erro dele começa a pesar. E aí ele começa a sentir angústia, ele começa a sentir dor, e ele começa a falar consigo mesmo sobre o ato que ele havia cometido. E ele chega no final do livro e ele descobre uma coisa, que ele havia matado a si próprio. Eu não deveria ter contado o final, né? Eu não vou contar todos os detalhes, não, porque fica para vocês terem o gostinho de ler esses grandes livros da literatura mundial. É o que está acontecendo com Davi aqui. É o que está acontecendo com Davi. O Davi diz assim, olha, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. O Davi ele começa com
com um tom de alegria, né, de ser abençoado. Ele fala, a pessoa que é perdoada é uma pessoa abençoada. A pessoa que é perdoada, ela encontra paz no seu interior. A pessoa que é abençoada, ela está em paz com Deus, que é a coisa mais importante deste mundo. E é isso que Davi sente quando ele confessa o seu pecado. Não foi fácil para o Davi confessar, demorou, mas ele confessou. E ele sentiu essa alegria, e ele sentiu essa bênção, e ele sentiu essa paz, e esse alívio, porque se tem uma coisa que é importante nesta vida é alívio, não é? Como é importante ter alívio, né? Todos nós buscamos isso, alívio das dores, né? Alívio das dificuldades, alívio dos problemas, né? Nós sempre buscamos alívio. E o Davi está dizendo assim, olha, quando eu confessei o meu erro, eu passei a sentir alívio. Eu senti paz interior. Quando ele ora pedindo perdão pelo pecado, no Salmo 51, ele diz assim, olha, não retires de mim o teu espírito. A importância, né, que ele coloca a atuação de Deus na vida dele. E olha que ele fala, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Aí depois ele fala, cujo pecado é coberto. Né? Coberto é perdoado também, tá, gente? Nós estamos falando de poesia aqui, de um cântico poético. Então não precisa fazer tantas diferenças entre os termos. Tem estudiosos que fazem, mas não há tanta necessidade. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. E aí ele percebe que ter paz com Deus, estar bem com Deus é a coisa mais importante que existe nesta vida. Mas aí ele vai contar um pouquinho da sua trajetória. Para ele chegar nessa sensação, algumas coisas aconteceram. E aí, por isso que eu contei a história do livro, que o Davi, muito antes de Dostoiévski, conta mais ou menos, numa poesia inspirada pelo Espírito Santo, como que ele estava sentindo enquanto o pecado, o peso estava sobre ele. Olha o que ele diz. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. E olha a angústia que ele foi sentindo. E o tempo foi passando, porque ele não havia confessado ainda. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Dizendo que é isso. Hoje nós vivemos dias que a palavra pecado parece uma palavra tão fora da moda, né? Mas a realidade, gente, é que o pecado até hoje, viu? Ele nos distancia de Deus. Ele nos afasta da presença de Deus. E ele faz com que, de certa forma, a nossa vida, né, fique emperrada, fique lá travada. Porque nós ainda não fazemos aquilo que todo mundo tem que fazer, que é buscar ter esse encontro com Deus e buscar esse pedido de perdão. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor secou como o calor do verão. E aí ele vai contando exatamente como o personagem do livro do Dostoiévski. Né? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor secou como no calor do verão. Eu me lembro, o Mauro deu aula aí para os jovens e ele acabou lendo um dos livros que mais me impactou. Né? Ele viu, o Mauro viu. O Mauro é uma benção, ele leu um livro todo riscado. Estava riscado, não estava, Mauro? Bem riscado, né? Tudo aquilo que riscou foi que me impactou. Então você viu que foi muita coisa, né? O Mauro presenciou esse livro aí. Está bem velhinho, mas assim, é livro que eu comi, por sinal, né? E eu me lembro do Billy Graham contando do pai dele da seguinte forma. Ele dizia assim, que o pai dele era um homem de Deus, gente. Ele achava que tinha pecado contra o Espírito Santo. E ele chorava, clamava a Deus, porque no coração dele, ele havia pecado contra o Espírito Santo. Aí um dia, ele percebeu, um homem de Deus chegou e falou com ele, falou, irmão, calma, entenda uma coisa, se você está aí se humilhando, se você está aí buscando a Deus, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque se você tivesse feito isso, você não estava assim. Não é porque você estava distante de Deus, você já tinha endurecido o seu coração. Porque o que faz com que o ser humano se arrependa é a atuação do Espírito Santo de Deus. O que faz com que a pessoa entenda o seu erro, a sua falha, é o Espírito Santo de Deus. Humano nenhum consegue fazer isso. Foi por isso que o Davi orou, não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque é Ele, é o Espírito que faz a gente entender onde nós estamos errando, onde nós estamos acertando, onde está certo, onde não está.
próprio livro, o mesmo livro do Billy Graham, conta a seguinte história de quando ele foi dar uma entrevista. Você deve ter lido essas partes, né, Mauro? Quando ele foi dar uma entrevista, a esposa dele arrumou a casa, que era uma beleza. Eu já contei até na igreja essa ilustração. E era uma beleza, a casa ficou lindíssima. Ele falou, agora pode vir um canal de TV me entrevistar aqui, que dá tudo certo, né? Só que o canal de TV tem uma luz mais forte, né? Aqueles holofotes gigantes. Aí quando colocou os holofotes gigantes na casa dele, estava cheia de teia de aranha. Que ele não viu a olho nu. Essa é a atuação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo faz a gente enxergar coisas que de nós mesmos a gente não consegue ver. E Davi faz isso, né? Então, enquanto ele se calou, os seus ossos envelheceram. Gemidos constantes todo dia, porque a mão de Deus pesava dia e noite sobre mim. Às vezes a gente não entende isso, viu, irmãos? Mas isso é fato, viu? Não pense, às vezes nós falamos assim, Deus é amor. Realmente, não está errado. Só que Deus é amor. Deus, ele é amor, Deus é fidelidade, Deus é longanimidade, Deus, ele é, vamos dizer assim, reto, justo, né? Deus, ele também é misericordioso, Deus, ele também é benevolente, benigno. Quando nós falamos de Deus, nós não podemos pegar um atributo e separar do resto. Deus não é incompleto. Aliás, quando nós definimos Deus, nós já diminuímos Deus. Tamanha a sua completude. Então, dizer simplesmente que Deus é amor e no nosso coração, falar, Deus é amor, então ele aceita tudo, né, de certa forma, ele tolera tudo. Não, gente. A Bíblia é muito clara. Deus não tolera pecado. E aí é o que o Davi disse? A tua mão pesava sobre mim dia e noite. Porque a mão de Deus, ela atua para curar. A mão de Deus, ela atua para abençoar. A mão de Deus, ela atua para cuidar, para estender, para abençoar, mas a mão de Deus também atua para pesar. Porque é o mesmo Deus. Ele continua sendo justo, ele continua sendo reto, ele continua sendo santo. Então a mão dele também atua de forma pesarosa, assim, de forma difícil. E Davi teve que passar por tudo isso, e é assim que ele canta, e é assim que ele diz. Mas ele diz o que mudou. Mas o que mudou na história dele? Mudou por causa disso, gente. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aí muda tudo. O pecado, quando ele é perdoado, ele traz conforto e consolo. Mas o pecado perdoado é o pecado confessado. É necessário confessar. É necessário buscar a presença de Deus. É necessário se arrepender. Tem que falar, gente. Tem que falar. Tem que reconhecer. E aí nós vamos receber de Deus o conforto e a paz que Ele concede à pessoa que é perdoada. E aí nós recebemos de Deus também pela sua graça, pelo seu amor, porque perdão é graça. Pela sua graça, pelo seu amor, nós recebemos de Deus também a atuação divina para que a gente possa enfrentar, né, as nossas dificuldades e as nossas lutas e sair vencedor dela. Se nós queremos sair vencedor nas lutas, temos que colocar as nossas lutas diante de Deus. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. E aí Davi começa a cantar também, né? E a contar também o caminho da vitória para a vida dele. Porque ele começa com um tom de alegria, ele já começa contando o final da história. Ele começa contando o final da história. Mas aí depois ele vai fazendo o trajeto. E o trajeto é um trajeto de cair para depois levantar. Que enquanto ele encobria, ele ia caindo, ele ia caindo, ele ia caindo. Até que ele confessa, aí ele começa a subir novamente. É essa trajetória, numa espiral, né? Para baixo, depois para cima, que a gente observa na vida do servo de Deus.
E aí ele fala, se você é uma pessoa piedosa, então você tem que fazer súplicas em tempo de encontrar Deus. Temos que buscar a presença de Deus em todos os instantes da nossa vida. Deus, ele é perdoador. Pelo menos é o que a gente vê aqui. É o que o texto sagrado está dizendo. Deus, ele é perdoador. Ele tem prazer em abençoar aquele que confessa, aquele que busca a presença dele. Deus, ele responde orações, gente. Muitas vezes nós achamos que Deus, ele simplesmente tem que responder independente da nossa vida. Não, gente. Uma das partes mais importantes da tua oração é o momento do pedido de perdão. Tem que fazer parte da nossa oração. A adoração, o louvor, mas a súplica também. O pedido de perdão, o reconhecimento dos nossos erros, porque eles são diários. Então nós precisamos buscar a presença de Deus. Na Bíblia, para que vocês possam entender, às vezes a gente tem algumas frases do senso comum, e essa é cristã, essa é do senso comum da igreja, que diz assim, que todo pecado é igual. Gente, isso não é verdade, viu? Não existe negócio todo pecado é igual, não, eles são diferentes. Existem pecados mais graves e pecados menos graves. Existe o pecado imperdoável, que é a blasfêmia com o Espírito Santo. Então, existem diferenças de pecados na Bíblia. Todos afastam a pessoa de Deus. Todos eles. O efeito é o mesmo. Todos afastam a pessoa de Deus. As consequências são diferentes. Elas não são as mesmas. Isso tem que ficar muito claro, porque senão a gente acha que olha, na Bíblia não tem pecadinho, não tem pecadão. Tudo bem, esses termos de diminutivo e aumentativo não tem lá na Bíblia, mas existe gravidade. Uma vez Jesus falou isso quando se referiu ao Judas Iscariotes. Ele falou assim, olha, vocês estão lá me entregando, vocês estão aqui me atacando, mas aquele que entregou tem um pecado maior. O próprio Jesus reconhece que existem pecados que são mais graves que os outros. Tá? Então isso tem que ficar muito claro, gente. Tá bom? Na Bíblia, todos os pecados nos afastam de Deus, mas existem diferenças. Existe aquele mais grave. Uma coisa é você contar uma mentira para escapar ali de uma coisa básica, simples da vida. Outra coisa é agredir alguém por causa disso. Existe uma gravidade maior, tá bom? É importante que isso fique claro, mesmo porque quando nós vamos sofrer as consequências lá na frente, vai haver diferenças nessas consequências. Elas serão diferentes. Às vezes é muito simples, simplesmente sentar, olha, falei alguma coisa que o Wesley não gostou, gente. Eu resolvo chegando para ele e fazendo um pedido de perdão. Só que se eu peguei a carteira dele, eu tenho que devolver o dinheiro. Não é isso? Não é arrependi? Não é? Uma coisa foi uma fala, chega lá, me perdoa. Outra coisa é o dinheiro dele que eu peguei. Olha, eu me arrependi, toma aqui o teu dinheiro de volta. Isso não é a mesma coisa. Não é? Então, tem diferenças de pecados, fique muito claro isso. Tá? A Bíblia fala disso, a Bíblia retrata esse aspecto. Inclusive os termos apresentam isso. No Salmo eu não faço tanta diferença, mas quando se vai no hebraico, existe diferença assim, da palavra transgressão, da palavra pecado, da palavra iniquidade. Ela tem algumas ideias diferentes. Mas como ela está escrita aqui num texto poético, onde tem paralelismo, por isso que eu não estou fazendo nenhuma diferença aqui. Mas dependendo do texto vai haver essas diferenças. E aí o Davi continua. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Olha aí, gente. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Tudo isso aconteceu com Davi depois que ele se arrependeu. Olha a importância, gente, quando Deus olha para nós e não atribui iniquidade. O Paulo usa esse texto aqui. O Paulo cita esse texto lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 4. Exatamente para falar que o perdão é um dom gratuito de Deus. É isso que ele está dizendo. O perdão é uma graça que Deus concede para aquele que nele crê. Naquele que o busca, naquele que se arrepende, naquele que dá meia volta, naquele que procura servir a Deus com toda a sua vida, de todo o seu coração. Não dá para servir a Deus pela metade. Não dá, gente. Ou nós servimos a Deus,
ou nós não servimos a Deus. A semente que cai no meio do caminho não é a semente que vai germinar. A semente que germina é aquela que cai em terra boa. Então só tem uma semente boa. Então nós temos que ter isso guardado em nosso coração. A conversão, ela precisa ser completa, ela precisa ser verdadeira. Ela precisa fazer parte do nosso dia a dia, do nosso viver. Olha a resposta de Deus. Nós até aqui estávamos falando em segunda pessoa. Agora Deus responde no cântico, né? A resposta de Deus no cântico de Davi. A resposta de Deus é assim, olha. Eu o instruirei. Pode ver que agora está em primeira pessoa. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Quem é perdoado é cuidado de Deus. É cuidado por Deus. Quem é perdoado é ensinado por Deus no caminho que deve seguir. Deus nos ensina quando nós nos arrependemos. Que bênção que é, né? Que bênção que é o ensino de Deus para nós. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Quando eu citei para vocês o Dostoiévski, depois de Dostoiévski, um cara que leu Dostoiévski foi o Nietzsche. E o Nietzsche ele tinha uma ideia, pegando, não sei se ele pegou emprestado, né, do termo, mas ele vai ter uma ideia do super-homem. Eu não sei se eu já falei isso para vocês. E o super-homem do Nietzsche é o cara que está acima da moral cristã. Ou seja, ele é o cara que, por exemplo, que não depende da moralidade cristã e nem a moralidade antiga, clássica, né, do Aristóteles, é o cara que não depende disso para viver a sua vida. Porque, afinal de contas, ele é um cara super. Ele é um cara que está acima do bem e do mal. É isso que ele apresenta. Então, esse cara, para ele viver, o que o Nietzsche chama de vontade de potência. O que é isso? É o cara que vai simplesmente buscar formas de viver e acabou. Não importa a forma como ele vai fazer isso. A sua ética é ele quem dita. A sua moral é ele quem vai dizer o que é. E esse cara vai viver até as últimas consequências assim. Ele cita algumas pessoas. Ele cita até um cristão muito famoso que ele disse que esse cara foi um super-homem. Que ele vai dizer que foi o Lutero. O Lutero ele vai elogiar. Porque o Lutero defendeu a sua causa, mesmo correndo o risco de morrer. É esse que é o super-homem para ele. É o cara que vive além, e o Lutero ultrapassou as barreiras das instituições da sua época. Então é isso que para ele é o super-homem. Para vocês entenderem de forma bem clássica, no campo do futebol, acho que o Didi vai gostar agora no campo do futebol, é você pegar o perna de pau e fazer uma eleição lá no futebol, lá de organização do futebol. Aí o cara que é perna de pau, vota e ganha um. Aí vota o Neymar, vota o Ronaldo, cada um vale um voto só. Aí o Nietzsche vai falar, que loucura isso. Não tem como. Olha a diferença. O cara é um grande jogador, o cara é um perneta. Não vale a mesma coisa. Isso para o Nietzsche, tá bom? Para ele. É só para vocês entenderem o que ele vai dizer de super-homem. Gente, só que o Nietzsche não acreditava em Deus. Essa que é a grande diferença. Quando ele fala isso, é de uma pessoa que está ali para batalhar contra o que ensina a palavra de Deus. Então, quando você lê Nietzsche, tem que lembrar, você está lendo um cara que está sendo contra a fé cristã. O Nietzsche sabia de teologia, mas ele abandonou a fé cristã. Os pais deles eram pastores, né? O pai dele era pastor, o avô dele era pastor. Ele começou a se estudar para ser pastor, ele abandona a igreja e escreve, gente, essas coisas terríveis, né, contra o cristianismo. Então, quem lê o Nietzsche sabe, o cara é um ateu de mão cheia. De mão cheia. Ele abandona a fé cristã. Então, as suas ideias são carregadas de quê? De humanismo. Mas olha o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Que o homem sem Deus, ele não é super-homem coisa nenhuma. O homem sem Deus, ele é aquele em que a mão de Deus pesa sobre ele dia e noite. O homem sem Deus é aquele que vive em constantes gemidos diante da sua vida, diante das incoerências do seu viver. É isso que as Escrituras apresentam. A ideia das Escrituras não é de super-homem, isso não existe na fé cristã. É de Deus que cuida de nós. É de um Deus todo-poderoso que cuida daquele que é dele. Gente, não tem nada de errado em ser frágil e depender de Deus. Não tem nada de errado na fé cristã, porque foi isso que Jesus ensinou.
Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho em que deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. E é aqui que eu quis chegar, por isso que eu citei o Nietzsche. Porque o Nietzsche vai dizer o seguinte, que você é livre para você fazer o que quiser. Mas lembra que a Bíblia diz que Deus te guia. Olha o que a Bíblia diz. Deus te guia. Deus te conduz. Deus te ajuda e Deus te fortalece. Mas Ele não tira a tua liberdade. Você faz isso de forma livre. Só Deus consegue fazer isso, viu? Só Deus. Deus, Ele é todo poderoso, que Ele consegue cuidar de você, te guiar e te direcionar dentro da tua vontade. Dentro do teu querer. É por isso, quando nós nos ajoelhamos e nós pedimos perdão, foi você que pediu perdão, mas foi o Espírito Santo que atuou em você. Não é um ou outro, são os dois. Por isso que tem a briga lá do arminiano e do calvinista. Porque é difícil juntar os dois. É difícil, gente. Mas a realidade é que a Bíblia é assim. A Bíblia é desse jeito. A Bíblia apresenta um Deus que cuida de você em cada detalhe da tua vida. E Ele faz isso. Cuida de você em cada detalhe da sua vida. E é o mesmo Deus que faz isso, você sendo livre, você querendo fazer aquilo, sendo a sua vontade, sendo o seu querer. Ele não te obriga a nada. É o mesmo Deus. Na escola dominical, o irmão Gerson fez uma defesa e disse, não, o ser humano é livre. Tem que concordar, a Bíblia diz que nós somos livres mesmo. Só que a Bíblia também diz que Deus é soberano. Aí aquela parte que o irmão Gerson sempre fala, né? É o finito tentando explicar o infinito, aí não dá, né, irmão Gerson? Já fica difícil, né? A gente tem que querer explicar, mas Deus ele é todo poderoso, gente. Que Ele cuida de nós. Que Ele cuida de nós em cada detalhe da nossa vida. Que Ele nos conduz no caminho que deve ser conduzido. Ele nos ensina. Mas olha o que Ele diz. Olha o que Ele diz. Mesmo nos ensinando, Ele falou assim, olha, vocês não são cavalos. Vocês não são mulas. Vocês são seres livres. Eu não preciso colocar freios e cabrestos em vocês. É isso que Ele está dizendo. Para cuidar de vocês, eu não preciso disso. Porque Ele é Deus. Então Ele cuida de você nas suas escolhas, viu? É por isso que a melhor escolha de um cristão é, primeiro, buscar a presença de Deus, pedir a orientação de Deus, estar orando, pedindo perdão. Sabe, gente, isso é importante. Senhor, eu vou cantar hoje, para os músicos eu vou cantar hoje, Senhor, me perdoe os meus pecados e que eles não sejam um impedimento da atuação do Senhor na vida das pessoas. Quando eu prego, eu faço isso, gente. Toda vez que eu prego, eu faço isso quando eu estou aqui. Senhor, me perdoa. Me perdoa. E que eu não seja um impedimento da atuação do Senhor na vida das pessoas. Todos nós precisamos fazer isso. Estou ensinando na escola dominical, estou dando um aconselhamento, se vocês estiverem dando, Senhor, que os meus pecados, me perdoa, que eles não atrapalhem a bênção do Senhor na vida da outra pessoa. Como isso é importante para nós? Nós buscarmos a presença de Deus em todo instante. E lembre, Ele faz isso junto com a tua vontade, junto com o teu querer, junto com a tua liberdade, junto com você. Ele não tira, Ele não macula quem você é. Ele não força você a nada. Ele atua conforme a vontade dEle, conforme o querer dEle, cuidando de você e sendo você quem você é. Do mesmo jeito. No final das contas, né, se você ama Jesus, se você crê em Jesus, você vai servir a Jesus. E você vai entender o que é ser servo de Deus. E aí ele continua. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Gente, eu lembro disso quando eu era jovenzinho. Um dos primeiros livros que eu li na vida foi um comentário de Salmos. Os primeiros livros. Eu tenho esse livro, esse livro eu já doei, há muitos anos eu já doei, mas parece que ele apareceu em Kindle. Aí eu acabei pegando em Kindle só para ter guardadinho lá no Kindle. É de um autor pentecostal que já faleceu, gente, lá já nos anos 80 ele deve ter falecido. Um homem de Deus, um homem de oração. Quando no Brasil não tinha livro evangélico, né? Começo dos anos 90. Eu lembro que eu ia na livraria, tinha era isso aqui, ó, esse negocinho aqui de livro só. Talvez até aqui.
era o que a livraria tinha para vender. Né? Hoje não, hoje você tem milhares e milhares de livros. Né? Mas naquela época era difícil comprar. Aí eu consegui achar um. E ele conta o seguinte, ele conta que um irmão estava indo, mas ele vai citar o Salmo 23, mas é para vocês entenderem essa ideia de misericórdia. O irmão estava andando no meio e uma cigana o para. Olha, eu quero ler a tua mão, eu quero ler a tua mão. Aí ele fala, mas por que você quer ler minha mão, senhora? Não, senhora, é que eu quero contar o teu futuro. Ele, mas senhora, eu já sei o meu futuro. Ele, como você já sabe o meu futuro? É o seguinte, senhora, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é ser cristão, a gente precisa saber o futuro, a gente já sabe. E é o que ele está dizendo aqui, olha, é o que está dizendo aqui. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Quem confia em Deus já sabe o seu futuro, você é cercado pela misericórdia de Deus. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Viu como vale a pena, como Davi conta o que ele passou, porque ele passou por momentos difíceis. Davi, para esconder o pecado dele, ele se casa com Batseba. Ele tenta corrigir, mas ele ainda não havia pedido perdão. Foi só dissimulação. Até que Deus usa um profeta para falar com ele, para ele poder ouvir a voz de Deus através da vida de Natã. Quando ele ouve a voz de Deus, ele realmente se arrepende. E ele conta um pouquinho dessa trajetória aqui. Batseba já estava grávida nesse momento. E Deus diz para ele, falou assim, olha, você está perdoado, Davi, mas eu vou levar o teu filho. E Davi realmente, e é o que Deus faz, Davi paga esse preço, né, de perder o seu filho é levado para Deus, levado para a presença de Deus. Aí depois vai ter o Salomão, a Batseba, depois vai ter o Salomão. Né, para mostrar, gente, que quando Deus perdoa, viu? Ele perdeu aquele filho com a Batseba, depois nasceu Salomão, com a mesma Batseba. E quem foi o Salomão, gente? Foi o rei que governou depois dele. Isso é ou não é graça? Isso não é ou não é um Deus perdoador? É o mesmo Deus que fez com que ele sentisse o seu pecado, mas quando ele se arrependeu, pagou o preço. Mas depois a graça de Deus atuou. Deu a ele um filho abençoado, que foi o Salomão, que depois passou a governar no seu lugar. Esse é o Deus que nós servimos. Nós encontramos aqui no Salmo, só para vocês entenderem, os descendentes de Corá. Nós temos salmos que foram escritos por descendentes de Corá. Não foi esse, mas nós temos. Você sabe quem são os descendentes de Corá? É os familiares do Corá que se rebelou contra Moisés. E a terra engoliu. Porque a terra engoliu a família de Datã e do Abirão, mas não a família de Corá. A família de Corá foi preservada. O Corá foi junto, engolido. Mas os descendentes dele ficaram. E ao invés de ficar, sabe, às vezes a pessoa fala assim, olha, a nação de Israel, ao invés de excluir, fala assim, tá vendo, esse cara aqui, ó, foi da família que atacou Moisés, deixa lá, distante do restante da população, que eles são pessoas de segunda classe. Não, nós temos salmos que os descendentes deles escreveram, gente. Isso mostra o quê? Deus perdoa. Deus é o Deus da graça. Deus é o Deus que dá conforto. Deus é o Deus que dá consolo para nós. Vale a pena pedir perdão, vale a pena se arrepender, vale a pena servir a Jesus com o coração sincero. Viu? A graça de Deus atua em nós e em nossos descendentes. Vamos ficar em pé? Eu não sei se os músicos vão querer cantar alguma música, eu só vou orar no final. Vai agora ou não? Vocês vão cantar? Não? Então vamos acabar. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem falado conosco, porque o Senhor é o Deus da vida. Obrigado, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Nos purifica, Senhor, de todo mal. E que a nossa vida seja uma vida cada vez mais, Senhor, obediente a Ti. Nos dá poder, Senhor. Senhor, nos dá poder para Te obedecer. Senhor, nos dá sabedoria para conhecer a Tua vontade e poder para cumpri-la.
É o que nós te pedimos, ó Pai. E que nós tenhamos, Senhor, uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa. E que o pecado não tenha domínio, Senhor, em ninguém da tua igreja. Mas que nós sejamos, Senhor, cada vez mais pessoas que vivem na tua presença, diante do teu amor. Senhor Deus, que a tua bênção seja na vida de todos os teus filhos e filhas. Sobre todas as pessoas desta igreja, Senhor. Aqueles que estão ouvindo ou que irão assistir, Senhor. Que a tua bênção seja sobre a vida de todos eles. E nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos e te louvamos. Porque o Senhor é o Deus da graça. Em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós.